nós não devemos ser refém de ninguém que tem qualquer tipo de emoções distorcidas, ou qualquer tipo de questões psíquicas que já evoluíram, né, para uma doença psíquica, seja uma neurose, seja uma depressão, seja um pânico, seja uma questão, enfim, diversas aí que a gente. Só que o gerente, o líder, ele não pode ser refém disso. Ou seja, eu não posso meio que. Tudo bem, a pessoa voltou agora, a pessoa, né, vamos. Mas voltar agora adoecido ou recuperando de um adoecimento psíquico, a pergunta é: justifica não fazer o que tem que ser feito? Justifica não apertar o botão que tem que apertar? Justifica você fazer qualquer coisa e o gerente tem que olhar? Então, a primeira questão que a gente precisa entender, além do desdobramento hierárquico, é que a gente não pode ser refém da emoção de ninguém, não só dos nossos colaboradores, mas de qualquer pessoa. Não dá. Eu me torno refém da instabilidade. Tem coisa pior que isso, gente. A gente se torna refém da instabilidade do outro. Então a vida do cara é um furacão, né? Ou até mesmo a bipolaridade que possa existir dentro dele, né? E aí você refém, você refém, você refém. Quer dizer, como é que faz isso? Como é que lida com isso? Porque, igual o cara, já vou para o psiquiatra. Imagina ele voltando do psiquiatra, sendo remediado. Quer dizer, aí qual plaquinha ele vai levantar, né? Ó, o psiquiatra falou que você não pode falar comigo. Quase isso, né? É quase que medida. Daqui uns dias eles estão liberando medida protetora, né? Ó, você não pode chegar a tantos metros da minha mesa, entendeu? Que senão vai apitar. É só o que falta, só falta isso. Não estou esnobando ou ridicularizando o adoecimento psíquico de ninguém, longe disso, ao contrário. Eu sempre procuro ajudar as pessoas, porque isso é muito sério. O problema é que a gente também pode adoecer se a gente não faz nada como líder, como gestor, porque a pressão vai ficando em você, né? E você tem que segurar a emoção do outro desestabilizada e aí, beleza. E aí, como é que faz? E aí, como é que eu resolvo? E aí, né? Então, esse é um ponto. O Wagner já trouxe uma evolução de uma consequência dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa foi até o limite. Qual que é o limite? O limite é remédio. E verdadeiramente é muito cruel quando chega nesse ponto, né? A pessoa precisa tomar remédio, seja para dormir, seja para regular a serotonina, seja para diminuir cortisol, seja, enfim, a hora que eu preciso entrar num remédio, já tem um pré-conceito de remédio, né? Parece que assim, nossa, tomando remédio para dormir vai morrer, né? Tá doendo. E não é, tudo isso é preconceito. Só que também, quantas pessoas vocês conhecem aí que falam, nossa, eu não durmo há 3 anos, eu tomo remédio para dormir? Também tá errado, né? Também tá errado. Porque aí tua alimentação, teu físico, tudo tá desregulado. E sono é sono. O principal termômetro do bem-estar físico é sono. Ele é o primeiro a levantar a mão. Quando altera sono, tem algum mecanismo que está sendo ali mal resolvido, e aí é o primeiro. Daí do sono, a consequência de não dormir virá todas as outras. Todos os tipos de doença, de coisa, ele vem da desestabilidade do corpo que não consegue se recompor da forma correta, e o cérebro começa a fazer um movimento para poupar energia, para manter você ligado, para manter você, e aí ele vai sobrecarregar algum órgão, etc, etc, daí que chamamos de psicossomáticas, né? As principais doenças, elas são psicossomáticas. Normalmente elas são geradas por distúrbios que a gente acaba tendo de compensação dos neurônios, dos neurotransmissores ali, que acaba desencadeando algum tipo de doença. Para vocês verem cientificamente explicando, obviamente meio por cima, a consequência de você ser refém da emoção de alguém. Eu sempre digo o seguinte, gente, já não basta nós mesmos, né? Já não basta a gente ter que aguentar a gente mesmo, que não é um troço fácil de se fazer, né? Que tem dia que você acorda e fala, Jesus, nem eu tô me aguentando hoje. E ainda você ter que aguentar o outro do outro, da história do outro que estoura em você, quer dizer, não dá, no dia de hoje, simplesmente não dá. Malemar conseguimos aguentar a nossa família, os nossos filhos, os problemas todos sobrecarregados, aí você chega para trabalhar, alguém que fica, né, te oprimindo emocionalmente, é terrível.
terrível. Uma das piores coisas que o gestor pode ter é esse tipo de pessoa. Então, assim, hoje a gente vai ver. Tá achando, beleza, o que eu faço? E os outros que trouxeram aqui, prestem atenção. Esse caso do Wagner já é um caso evoluído. Tem mais casos que deram problemas graves sobre isso, né? Velber, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje graças a Deus, eu não tenho mais esse perfil de colaborador, né? Claro que sempre vai existir pessoas difíceis, perfis difíceis, mas eu encarei durante 1 ano e 8 meses um colaborador. Eu não sei se todos vão se recordar, eu sou gestor de agência de uma cooperativa de crédito, agência compartilhada, então eu não consigo ficar, né, a todo momento presencialmente nas agências. E uma das minhas agências, muito pequena, por sinal, apenas 200 cooperados, eu tinha um colega que era referência dentro da agência. E tudo que eu construía em reunião, direcionamento, eu saía da agência, eu virava as costas e ele desconstruía. Olha, gente, a gente precisa ajudar o fulano a entregar as metas, né? Vocês precisam fazer indicação de abertura de conta, pedir apólice de seguro, e tudo que eu construí durante uma reunião de planejamento anual, ele ia e desconstruía. Ele teve a capacidade de colocar prazo de validade para mim como gestor dentro da agência. E eu aprendi a conviver com isso, eu fui convivendo com isso, né? Não aprendi a conviver com isso, eu convivi com isso durante 1 ano e 8 meses, e sempre que acontecia algum fato, eu reportava ao meu diretor. E meu diretor, né, mais maduro, mais velho, mais sábio, mais experiente, falava sempre comigo assim: Velber, paciência, o peixe morre pela boca, calma, paciência, a hora dele vai chegar, ele está cavando a própria sepultura. Até que um belo dia, num ocorrido dentro da agência, ficou insustentável a situação, liguei para minha diretora, ela falou comigo, falou: olha, não dá para a gente sustentar mais essa situação. Por quê? Eu queria descentralizar a produção dentro da agência, e ele centralizava: não, pode deixar que vocês não precisam oferecer, não, eu faço. E a agência nunca tinha entrega. A agência nunca batia meta de seguro, nunca batia meta de previdência, de capitalização. Enfim, fiz o desligamento, ajustei a agência, por estarmos em uma cidade interior, a gente sofre muito, né? As pessoas são muito afáveis umas com as outras e questionaram muito, né, o desligamento. Mas hoje eu colho bons frutos, eu tenho um time altamente engajado, produtos que a gente não comercializava. Hoje nós somos ponta dentro da cooperativa em proporção à meta. Eu tenho colaborador que é destaque hoje. Então, assim, sofri 1 ano e 8 meses, mas fiquei livre, e hoje eu tenho um clima muito gostoso dentro da agência, as pessoas se sentem felizes em ir trabalhar, graças a Deus. Mas esse perfil não tem mais dentro do meu time. Todo mundo tem que passar, né? E é bem isso, assim, chega... tem umas coisas que, assim, por isso que eu falo da riqueza da nossa mentoria, né? Porque são casos reais, são casos práticos, são coisas que a gente fala. É difícil você reunir alguém para uma conversa franca, igual essa que a gente está tendo, né? De você colocar a verdade, você colocar. E aí vocês vão percebendo, gente, é o absurdo, né? Você chegar num ponto de ser. Quantos de vocês não passam por isso? Ou passavam, né? Sozinhos com, poxa, eu direciono e o cara nada, eu direciono e o cara nada. O que faz com isso? A gente enfrenta, desde já eu falo uma coisa para vocês, até pro Everton falar aqui logo na sequência, pior coisa que você pode fazer, porque isso, desculpem a palavra, mas é broxante para um gestor, a pior coisa que você pode fazer é não enfrentar isso. É a pior coisa. A pior coisa que um gerente tem que aguentar é não enfrentar uma situação dessa. E não tô falando da situação de todos vocês. Porque é como se você tivesse um sensor de incêndio que não funciona. Tá todo mundo vendo que a coisa tá pegando fogo, tá esquentando, tá um fumaceiro danado, fica olhando. E saibam, tá? O time fica olhando para você e pensando, e aí? Esses casos, né? Igual foi dito aqui, que verbalmente a pessoa dá um chilique, dá um ataque no meio da... Como assim? Entendeu? Então, assim, aí nessas horas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, nessas horas, a palavra mais correta se chama intervenção.